Finalmente chegou o grande dia, o nosso podcast Fale Comigo. Já inscreva-se no canal, dá sua curtida, seu joinha, comente, envia esse vídeo, esse nosso podcast para outras pessoas e vem acompanhar conosco essa saga de vários episódios. E hoje teremos uma convidada muito especial. Não teria como eu usar o estúdio do Cante Comigo sem primeiramente entrevistar a dona do Cante Comigo, Lília Maiara. Sobe a vinheta! Então, gente, Lília Maiara aqui no Fale Comigo. Boa noite, Maiara. Boa noite, Douglas. Então, tá com medo? Ansiosa? Confesso que eu tô meio preocupada. Gente, pensa numa mulher que encheu minha cabeça falando: Douglas, fale comigo, Douglas, fale comigo. Eu trabalhando, levantava de manhã, Douglas, fale comigo, podcast. E graças a Deus, hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast. Tá ansiosa? Preocupada, na verdade. Não precisa se preocupar, não. Lília, vamos começar já fazendo as primeiras perguntas, que resume um pouco da sua história. Lília Maiara, de criança até hoje. Douglas, não tenho muito o que falar de mim, não. Nasci e cresci num berço evangélico, no meio da música. Sou natural de Iguaçuí, né? De lá meu pai mudou para outros lugares e até que a gente caiu aqui em Irupi. E de lá para cá é o que vocês já sabem, né? Igreja, sempre trabalhei, comércio de Irupi, já me envolvi na política e tudo, mas meu foco mesmo, meu forte é a música. Então você é natural de? Iguaçuí. De Iguaçuí, eu achava que você era de Irupi. Não, praticamente, né? Porque eu vivia a vida... Vive aqui. Você vive aqui já... Desde 12 anos. 12 anos de idade. Então, nos seus primeiros 12 anos, você ficou em Iguaçuí. Iguaçuí, depois Itaperuna, estado do Rio. Vocês vieram para cá por conta de ministério, de igreja? Não, porque meu pai, na época, tinha uma oficina mecânica em Itaperuna e com 7 Seu pai filhos, foi mecânico. Meu Meu pai é ótimo mecânico. E aí ele passava dificuldade, poder criar 7 filhos e tal, aí veio trabalhar. Veio ao trabalho e a gente está aqui até hoje. Caraca. Eu achando que ele vinha por... Mas vocês já eram evangélicos? Desde sempre. Seu pai de berço evangélico, sua mãe também? Desde sempre. Então, você tá doido. Então, como surgiu o desejo de estar no meio musical? Teve algum incentivo, algo do tipo que te chamou a atenção desde criança? Ou você já entrou no meio da música depois dos 10, 12 anos? Filho, você sabe que o exemplo ele arrasta, né? Nem carrega, arrasta. Então, meus pais sempre mexeram com música. Eu lembro que lá em Iguaçuí tinha um grupo chamado Novo Cântico, da Igreja Assembleia, eles sempre foram assíduos, né, de participar lá. E eu sempre presenciei, cresci respirando e música toda a vida. De ambos os lados, né? Tanto família do meu pai, tanto família da minha mãe. Mas entre família, assim, de pai e mãe, qual é a família que, tipo assim, tá mais na área musical? A família do meu pai. Do seu pai? Uhum. E como foi o apoio que você recebeu? Você teve algum apoio de parte de pai, de mãe? Porque a gente sabe que você canta muito bem, isso não é novidade, né? Deus é mais. Então, tipo assim, a gente sabe que técnica, ela exige um estudo. Você estudou música, alguma coisa assim? Ou é só dom mesmo? Um dia desse eu vi na internet uma trend de uma menina que falou assim: mas você não tem faculdade, mas eu tenho as manhas, entendeu? Tipo isso. Estudo, sim, bastante coisa. Só que assim, eu tenho mais manha do que estudo. E eu posso te garantir que com resultados, entendeu? Então você não fazer aula de canto mesmo, você nunca fez? Nunca fiz. Só... É de Deus, é de Deus, dom de Deus. Eu canto desde 3 anos de idade. Mas quando você, tipo assim, você viu que cantava bem? Porque geralmente a pessoa tem uma dificuldade, uma semitonada, uma deslizadinha ali, canta fora do tom. O Douglas... Você já sempre foi afinadinha? Douglas, as pessoas chegavam pra mim quando eu era criança, nossa, você canta lindo, eles me botavam pra cantar na igreja. Eu nunca acreditei. Só que com o tempo, tudo que você escuta, assim, por muito tempo, assim, repetidamente, você acaba acreditando aqui. Fixa na mente, né? Isso. Aí, assim... Aí um belo dia eu falei assim, eu vou me auto-julgar, né? Aí eu vi que eu, né, graças a Deus, acredito eu que eu nunca desafinei. Assim, desafinar, semitonar, isso daí acredito eu que não. Claro que a gente tem as rateadas, porque ninguém é de ferro também. Você sabe quando não tá bem pra cantar, exatamente. Né? Não arrisca, né? Uhum. Um exemplo disso, Lili me conhece já tem muito tempo, ela trabalhava num serviço de convivência
E eu morava na casa da minha mãe Sim. por cima, né? Então ela sempre me ouvia cantando. Sim. Só que, tipo assim, a gente, quando canta bem, você sabe quando você tá cantando bem. Você também sabe quando você não tá legal. Eu sabia que não cantava legal, mas eu tinha aquele desejo. E por muito tempo eu queria, tipo, se aperfeiçoar, mas eu não sabia como estudar. Então eu entrei no YouTube, fui a algumas coisinhas lá, fui pegando no YouTube. Uma referência também pra mim foi o Vinícius. Sim, o Vinícius canta demais. Inclusive, o Vinícius foi a primeira pessoa que me chamou pra cantar aqui na sede de Irupi. O Vinícius é uma benção. Eu fiquei todo bobo. Ele é uma Eu benção. falo com ele, ele fica todo bobo também. Você acha engraçado, né? E de tanto eu absorver o que eu ouvia, eu comecei a reproduzir aquilo que eu ouvia. Só que a gente sabe que nesse período de juventude, as pessoas elas têm mudança vocal. Muda demais. Muda vocal. Como é que fala? A pessoa tem... É a puberdade. Puberdade, né? Essa é a palavra. Na puberdade, então, pra gente que é homem, sofre mais ainda. Então eu cantava budinho, nossa, um mosquito, mas desafinado. O homem sofre puberdade e a mulher sofre menopausa, que é o que eu tô passando. A minha voz tá mudando, eu tô com 41 anos, mas eu entrei precoce, entrei com 38 anos, assim, precocemente, mas tá arrebentando. Mas muda mesmo? Depois de muito tempo, assim, a voz muda? Envelhece? Principalmente pelos hormônios que a gente repõe, né? Aí muda a voz. E tipo assim, a voz muda. Mas se você tiver em constância todos os dias, com treinamento, aquecimento, mesmo assim ela muda sem você perder a qualidade? Não adianta, não, ela não perde a qualidade, mas a sua voz muda. A minha voz era mais fina para cantar, eu tenho vídeo. Hoje em dia minha voz já é bem mais contraltão. É, isso aí. Gente, tipo assim, eu vejo no Instagram comparações de cantoras de antigamente com hoje em dia. Por exemplo, Fernanda Brum. Totalmente diferente a voz dela. Tipo assim, na adolescência, elas cantando com um timbraço e tal, e hoje aquela voz mais envelhecida. Isso, não, faca sua velha. Vou até tomar um suquinho de murucujá. E tem vários cantores também que não perdem essa qualidade vocal. Por exemplo, temos exemplo a Cassiane. Cassiane, nossa vida, nunca vi. Porém, a voz dela era muito fina. Ela era fina, mas você vê que tipo, ela não perdeu a qualidade. Eu falo de qualidade, entendeu? Ela aumentou a qualidade. Aline Barros. Aline Barros ela fala que teve um câncer, eu acho, na garganta. Nas cordas, alguma coisa assim, que ela perdeu a voz. Algo do tipo assim. E ela perdeu a qualidade vocal. Não, foi a Aline Barros. A Estela também. Acho que sim, a Estela ficou sem voz um tempo. Ela ficou sem voz. E tipo assim, quando a voz voltou, já não voltou... Igual, né? Igual. Por exemplo, eu acho que não sei se foi da Estela. Que voltou melhor, alguma coisa assim, só sei que teve mudança. Lembra a senha? Não lembro. 27. Você corta isso. Só Ulisses mesmo, né? Pode usar o meu, Douglas. Pode usar o meu. Depois eu corto. Faço uma... Mas coloquei no modo negócio. E hoje, na área musical, quem é a sua referência? Você tem, tipo assim, uma referência musical, vocalmente? O Douglas, por muito tempo, assim, não é imaturidade nem nada, não. A gente sempre gosta de alguém, acompanha alguém. Só que, assim, inspiração tem. A Fernanda Brum, eu gosto muito. Portanto, todo mundo chama de Fernanda Brum do cada coisa, esse povo sabe nem o que tá falando. Mas, assim, hoje eu tenho a minha própria característica, entendeu? Eu deixei um pouco de... Não que eu imitasse, né? Porque meu timbre de voz, às vezes, em algum momento, parece mesmo. Porque tem muitas pessoas que têm o mesmo timbre, né? Isso, agora... Parecido, né? Isso, mas eu tenho a minha própria característica, entendeu? Eu uso a minha voz do jeito que Deus me deu mesmo. Mas, assim, a minha inspiração, com certeza, é ela. Eu acho ela fenomenal. E como você acha que é a melhor forma da pessoa criar sua própria característica vocal? Confiar nela mesma. Abaixo de Deus, claro, né? Mas confiar no que ela tá fazendo. E com exercícios e práticas, né? Práticas. Sim. E você já sofreu críticas pelo seu jeito de cantar? Já. Tem como você contar alguma experiência que te deixou abalado? Uma coisa? Na verdade, não é abalado, mas há um tempo atrás, eu tinha lá com uns 18 anos, né, na igreja. Muito tempo. Não tanto tempo assim. Uma vez uma pessoa comentou
nem veio um caso, né? A gente falou assim que eu mudava o jeito as frases, né? Hoje é frase das músicas, mas não é o meu jeito mesmo, assim, de não fazer mesmice. Acho que isso incomodava um pouco na época, incomodava as pessoas. Assim, eu gosto de fazer uma firula quando eu acho que tem que fazer, só quando eu senti mesmo no coração, mas é o meu jeito de cantar, entendeu? Assim, de mudar, não ficar tão idêntico ao cantor, você entendendo? Sim. E hoje em dia, na igreja, eu falo que é até complicado, eu falo por experiência. Eu não sabia vibrar a voz. Quando eu aprendi a vibrar a voz, eu tinha vergonha de vibrar a voz na igreja, por medo do povo achar que tipo assim, era um tipo de exibição, eu tô me exibindo vocalmente, e você nunca se preocupou, ou na igreja você é uma pessoa que usa menos técnica e usa só mais a nota reta. Ô Douglas, é natural na minha voz, não tem nem como eu fugir disso, né? Pra você ter uma ideia, você conhece minha irmã Joelma, canta muito bem, e a voz dela é vibrato do início ao fim. Meu pai tem um vozeirão grosso, besouro. A família de cantor. Meu pai tem um vozeirão e tem vibrato, então assim, não tinha por onde eu fugir. Então eu nunca tive vergonha disso, porque é a minha voz. O seu vibrato ele já veio automaticamente. Ele é natural mesmo. E você consegue cantar sem vibrar? Difícil. Mas se Consigo, se eu me concentrar. Mas já é natural da minha voz, não tem como. Quando eu aprendi a fazer vibrato, eu fazia assim, só mexia com a mão assim na garganta, né? Ficava assim, pra ver como é que era pra aprender a vibrar. Aí um dia eu dormi, acordei cantando e fazendo. Aí eu consegui ter o domínio. Custei aprender a ter domínio porque não é toda nota também, a música inteira, no meio da frase vai vibrar. Geralmente você usa, a vibração no final, né, de frase, né? A não ser que seja Lauriette. Exatamente, mas aí não tem como comparar, né? Então na igreja você é uma pessoa que usa menos técnica? Sim. Mas se for preciso para dar uma fugidinha? Sim, uso. Agora aquelas melismas lá em cima, aqueles falsetão, bem voz de negona mesmo. Então, mas eu não tô muito. Lília, eu penso que no meu modo, igual você fica me insistindo para fazer essas coisas, eu acho que eu não tenho idade para isso mais, entendeu? É isso. Parece que eu não tenho mais idade para isso, para ficar enfeitando. Então Você prefere, você sabe fazer, mas prefere não fazer. Eu prefiro ficar no básico. E tanta gente que para não chamar muita atenção, não aparecer também que eu tô se aparecendo. Isso. É porque causa talvez uma má impressão em quem ouve, né? E você sabe, você tem a ciência que você é uma pessoa que canta bem. Sim. Então, isso não é uma arrogância, que às vezes a gente acha, não, eu sei que eu canto bem, não é uma arrogância. Mas alguma vez na sua vida, na adolescência, você já se sentiu suficiente a ponto de pensar assim, eu sei cantar, eu sou uma pessoa que eu sei cantar e, tipo assim, deixar isso subir um pouco a cabeça? Porque é natural do ser humano, tô te falando de coração. Talvez... Pode perguntar meus pais, eu tinha medo de câmera, pra você ter uma ideia, eu não gostava de foto. Eu tinha tanto medo de receber oportunidade que às vezes meu pai levava eu nos eventos para cantar, chegava lá fazer vergonha no pai, porque os outros me davam oportunidade e eu não ia. Inclusive aconteceu um fato aqui, o Pelé, o Valdemar, conhece ele, pai da Sheila? Pelé, o irmão Pelé. Por nome assim. Ele era da nossa igreja, hoje ele está em outro ministério, mas na época, isso aconteceu comigo agora há pouco tempo, ele estava dirigindo um culto, e eu nunca vou esquecer disso. Deixa eu cortar aqui rapidinho, que aqui a gente é chique, a gente tem suco de maracujá e tem amendoim temperado. Horrível esse amendoim. Fui comer ele, nossa, eu muito gostei. ruim. Mas eu tô com fome, então pode comer, tá? Mas o Pelé, vou comer. Mas o Pelé, ele estava dirigindo o culto, ele me deu oportunidade. Eu não sei que na hora me dava sabe, aquela ansiedade nervosa. Eu fiz assim para ele: você vai vir cantar em nome de Jesus. Eu levantei e fui cantar. Então eu nunca me senti autossuficiente em questão de música, entendeu? Nunca. Por Deus, tô te falando. Eu sei que eu canto bem, conheço as coisas, mas eu nunca me vangloriei por conta disso, entendeu? Então nunca passou pela sua cabeça o pensamento de eu sei? Não, nunca. Nunca. E hoje em dia, na área da juventude, você acha que falta incentivo? Muito. Dos pais em casa? Não digo dos pais, mas eu acredito, assim, Irupi, vou falar por Irupi, outras cidades não. Falta um pouco de incentivo para quem gosta, uma percepção, pode ser dos pais também, ou de outra pessoa que esteja perto. Tem pessoas que fazem aula aqui comigo que eu simplesmente falei assim: você canta. E a pessoa: não, eu não canto, porque você canta. E canta. Entendeu? Falta essa percepção das pessoas. A vontade, o desejo, né? Não, percepção de perceber que a outra pessoa tem dom, entendeu? Entendi.
E você que dá aula de canto, professora, tem alguma idade da pessoa começar a aprender a cantar ou tocar um instrumento? Alguma idade que a pessoa amadurece mais, é mais fácil de aprender? O Douglas não tem idade, para quando a pessoa quer, não tem idade, não. Eu Então, tenho se aluno uma de criança, 3 anos, então, se uma criança de 3 anos pode aprender a cantar, pode, tocar instrumento, uma pessoa pode. também de 50, de 60 pode Eu também. tenho aluno de 50 anos. 50 Pode, anos tenho, e tranquilo. tranquilamente. Mas a mente da criança ela é mais aberta, né? Ela, na verdade, ela não Desenvolvimento, é aberta, na verdade, ela é novinha. Então, tudo que você ensina para uma criança nessa idade, ela pega fácil, entendeu? Pra tranquilamente. você ter uma ideia, o Ulisses toca bateria perfeitamente, ele começou com 1 ano e meio. E eu Então, tenho vídeo até hoje. Até você hoje. já até adiantou uma pergunta. Ah, Não sei se todos sabem, mas ela tem 2 filhos. E os 2 filhos dela tocam bateria, guitarra, violão, pandeiro, meia-lua, baixo. Tudo que você pensar. Acho só saxofone que eles não sabem. Mas se botar um saxofone na mão deles, ele principalmente o Ulisses, perde na desembola. hora. Como é que foi esse incentivo? Você incentivou seus filhos? Ou assim como você, eles Claro. se foi pegando e aprenderam? Eu sou uma mãe enjoada. Juro que você é enjoada. Você tem engoliu aí, mas. Não, eu sou enjoada. Sabe por quê, Douglas? O Ulisses tinha 1 ano e pouco e o Nicolas tinha quase 6. Aí, na época, o pai deles comprou uma guitarra pro Nicolas e uma bateria pro Ulisses. E Guitarra normal mesmo ou de cara de eu criança? tenho vídeo dos meninos no YouTube. O Ulisses na bateria e o Nicolas na guitarra. Então, assim, sempre de novinho, sempre incentivei. Tanto eu, tanto o pai deles, sempre incentivou os meninos, não a estudar, mas incentivar. Eu queria que eles cantassem, que eles focassem cantar, mas nunca quiseram. Então, assim, música eu sempre incentivei. Uma vez, o Aldo, ele dirigia a congregação Tinguaciba. O Nicolas tinha 11 anos, ele nunca tinha tocado, nunca. Mas eu sabia que o Nicolas já estava pegando as notinhas. Simplesmente eu peguei o violão e falei, toca o culto. Ele ficou um bico desse tamanho, não vou, você vai tocar. E hoje o menino toca, e é assim, você joga o menino no escuro, se vira. E ele se virou no culto e hoje o Nicolas toca perfeitamente. Vou citar um exemplo, não vou citar o nome da pessoa, mas falando assim, você vai saber quem. Essa pessoa ela tem uma filha que toca bateria. E ela pegou e falou que ela falou com a filha dela que ela ia aprender a tocar algum instrumento. Sabe o que ela fez? Dizer que deu uma coça na filha. Porque eu acho que ela tinha colocado aula na aula de teclado e a menina ia pra frente. Ela falou assim, não, você vai aprender a tocar algum instrumento sim. E ela deu uma coça na menina. A menina foi com medo, desembolou rapidinho pra não apanhar. E graças a Deus hoje, você sabe quem é, né, que eu tô falando? Acho que sei. Toca demais, então tipo Padaria. assim... Hã? Padaria? Não. Então não sei quem é não. A única mulher que toca bateria na região, na banda. Você já sabe quem. Sim, maravilhosa. Vou falar, gente, da Denilda. A Denilda Segal. Nossa, e ela toca demais, tipo assim, então a família dela já, todo mundo toca. Ela canta, filha toca bateria, esposo toca baixo, o sobrinho toca guitarra, o outro sobrinho toca teclado. Então, tipo assim, todo mundo é unido, né? Você vê aquela união e aquela comunhão mesmo de família. E, pelo jeito, na sua casa também, quando você era mais nova, era assim também, né? Sempre. Violão você aprendeu a tocar sozinha também? Sozinha. Sozinha mesmo? Sozinha. Nada, nem seu pai fala assim, Lília, pega... Não, eu sempre vi o pai tocar, mas eu nunca interessei, assim. Mas quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi minha mãe tocando violão com 3 notas. Cantando Parabéns pra Você, com 3 notinhas. Eu olhei aquilo ali, toquei. E aí, o primeiro louvor, eu lembro até, eu nunca vou esquecer, a primeira música, o primeiro louvor que eu toquei, eu tinha 6 anos, é aquele hino do Márcio Nascimento, Anjos Poderosos. Sou guardado por um anjo. É o primeiro hino que eu toquei na minha vida, assim, sem ninguém me ensinar nada. Aí o pai viu, nossa, ela consegue mesmo, entendeu? E dali pra cá eu fui sozinha, igual o Nicolas mesmo. Mesma coisa. Desembolou. É que também tem uma facilidade, né? Uma percepção vocal, sim, percepção auditiva. Isso. Como é que fala? A pessoa tem quase um ouvido... O Ulisses tem ouvido absoluto. Tipo assim, bate a nota, que nota é essa? Tal nota. Se você derrubar, se você deixar uma tampinha de garrafa cair aqui, ele vai cair em Lá maior. É igual uma vez aconteceu lá na igreja. Tipo assim, gente, não tem como você disfarçar a cara de quando você sabe que alguma coisa está errada.
errar uma notinha. Quantas vezes eu já errei uma notinha na igreja, aí a primeira pessoa que olhava é pra você ou pro Vinícius. Aí, tipo assim, eu já dava uma olhadinha, assim, tipo assim, já olhava assim, mas automático, então, tipo assim, ó, saiu alguma coisinha aí. E é até perigoso, né? A gente, né, nesses olhares Ser aí, mal a pessoa- interpretado. é perigoso. Exatamente. E aproveitando esse gancho que a gente tá falando, nas igrejas hoje em dia, é difícil, não só nas igrejas, mas no contexto em geral, pessoas aceitar críticas construtivas. Uhum. Pessoas que não sabem ouvir um conselho e tem muitas pessoas que não aceitam dicas de como tocar uma nota melhor, cantar uma música melhor. Oxe. Como você vê isso hoje em dia, a pessoa não aceitar, por exemplo, um exemplo, você é uma pessoa que canta bem, só que tem aquele irmão na igreja que não canta tão bem, ele tipo assim, ele tem a percepção de voz, mas ele não, algumas coisinhas escapolam, uma nota, dá uma semitonada, Uhum. e se você chegar perto para aconselhar, irmão, se você fazer assim, 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 é melhor, aí a pessoa não aceita. Você acha isso meio complicado hoje em dia, das pessoas saberem ouvir, aceitar um conselho, e até mesmo a gente também dá um conselho, né? A gente está vivendo uma época muito difícil, Douglas, porque hoje em dia ninguém aceita opinião. Então, assim, eu prefiro ficar calada. A não ser que a pessoa me pergunte, entendeu, Lili, o que você achou? E tal. Aí eu falo. Fora disso, eu tô ficando mais na retaguarda, entendeu? Eu fico mais na retaguarda, porque assim, vai, você fala, a pessoa, né, te interpreta mal também naquela questão. E eu acho que isso daí, quando a pessoa não aceita um pouco de crítica, isso para mim é altivez. Então, assim, né, a gente tem que ser, principalmente na igreja, colaboradores da obra de Deus, a gente tem que ser cordial e tem que ser unido, né, para receber esse tipo também de crítica construtiva, entendeu? E você já recebeu alguma crítica? Já fiz essa pergunta, mas eu falo na igreja, tipo assim, você sabe que fez uma coisa certa, mas a pessoa para tentar te colocar para baixo, falar assim, ó, você cantou errado isso. Quem nunca? Quem nunca? E de alguma forma isso já te deixou meio para baixo? Não, né, eu já passei tanta coisa que essas coisas assim, não me afetam mais, assim, Sim. né? São coisas pequenas que tentam tirar o foco da gente das coisas de Deus, então não ligo. E hoje em dia, você se considera uma pessoa, uma mulher feliz? Douglas, Jesus ele não deixou a gente enganado, né? Ele falou assim, ó, no mundo você vai ter aflição. Eu tenho bom ânimo. A gente tem que ter bom ânimo. Jesus venceu, a gente vai vencer também. A nossa alegria será completa na eternidade com Cristo. Eu não acredito, falando Lília, diante de Deus, estou falando de coração, não acredito na felicidade terrena. Sim. Eu só acredito na felicidade na eternidade com Cristo. Aqui a gente vai viver aflição, a gente vai viver luta, a gente vai viver desentendimento, a gente vai tudo. Vai ter momentos felizes, mas felicidade é na eternidade com Cristo. E hoje em dia, a gente vê também que muitas pessoas tentam saciar o seu desejo com coisas mundanas. Por exemplo, uma pessoa está triste. A maioria dos jovens diz, se está triste, vai fazer o quê? Procura uma balada, vai sair com pessoas para fumar, para beber, usar droga, para tentar esparecer, né? Esparecer a mente. Desfocar na mente. E você, através da música, você vê que a música às vezes é um caminho, tipo assim, de escape em meio às lutas? Ô Douglas, na verdade, o que você falou não é achar. A Bíblia fala que Deus habita nos louvores, né? Sim. E o louvor, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de... Você não tem noção do que um louvor faz na sua vida, entendeu? Então, assim, eu, na verdade, vou ser sincera com você, que eu não posso falar uma mentira, que é uma coisa que eu não vivo. Se eu estiver triste, eu não vou colocar um hino para eu ficar pior, não. Você canta aquilo que você sente, né? Você Não, expressa tipo o que você assim, sente. se eu estiver triste, passando dificuldade, luta, eu não vou ligar o meu celular numa música triste para deixar pior ainda. Ah, tá, entendi. Eu não faço isso. Eu prefiro colocar uma oficina G3, ele vive e bota um novo som. PG. Não, eu não coloco essas músicas. Música que eu falo é porque, né, esses louvores que deixam a gente para baixo. De jeito nenhum, eu não faço isso. Alexa toca lá, eu falo, Alexa, próximo, porque eu não. Fazer igual mesmo. Aleska. Eu Aleska. não escuto. Então, você vê que a música é um meio de você também se expressar. Sim.
Se você tá bem, Com você canta. certeza. Se você tá triste, aí você canta mais ainda. Sim, Passa o dia inteiro cantando. sim. E rotina? Você tem a rotina de ficar o dia inteiro cantarolando? Douglas, eu canto 24 horas, Douglas, agora dando aula. Então, mas a minha vida, para te falar a verdade, para quem canta, você sabe disso. Ou você tá cantarolando, você tá assoviando. Eu sou o tempo todo assim. Qualquer lugar. Qualquer lugar. E outra, a música, ela domina sua mente. Tipo assim, você tá perto de mim, às vezes eu nem tava escutando o hino que você tava cantando, mas se você cantar, ele gruda que eu canto também. E é É assim. chiclete, né? Exatamente. É Lá em onde... casa é assim, ó. Eu, Nicolas e Ulisses. Se eu tô lá na pia, lá fazendo lavando vasilha, o que seja, fazendo a janta, se eu cantar um hino, aí chega o Nicolas fazendo a segunda voz, daqui a pouco chega o Ulisses. Fazendo terceiro. Aham, é assim. Automático, né? É Tipo assim. automático. Eu vi uma entrevista uma vez, tem um podcast, eu não lembro qual, mas agora não lembro se é uma pastora ou um pastor falando em questão de músicas, daquilo que a gente ouve. Uhum. Questão de músicas seculares e música gospel. Ele perguntando, pastor, por que uma pessoa evangélica não pode ouvir uma música secular? Ele falando que aquilo que a gente ouve, que a gente traz para nossa casa, é aquilo que a gente atrai para a gente. Então, igual você falou, a questão de estar triste, vai ouvir uma música triste. Então, a música ela tem o poder de atrair, né? Isso, ela atrai para... Uhum. E assim, Douglas, E ela essa toca questão... a alma, né? Música, ela toca a alma, né? Toca. E assim, essa questão, tem muitas pessoas que falam assim, mas essa música aqui, ela é secular, mas ela não fala não sei o que, não sei o que. Gente, isso é muito sério, tá? Muito sério. Eu falo por mim, eu sempre falo, eu tenho uma fraqueza muito grande nessa questão. A gente que mexe com música, que canta, não sei você, mas assim, Tem hora que a gente pega cantando. entendeu? É automático. Só que não adora a Deus. A Bíblia fala tudo que tem fôlego, louva é o Senhor. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus nunca vai dividir a glória dele. Se você canta para o Senhor, se você usa sua voz de instrumento para abençoar a vida das pessoas, a mesma fonte que jorra água doce vai jorrar água salgada, não tem como. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu estou falando isso por mim também, que eu também sou pecadora, eu de vez em quando me pego, né? Mas é errado. Pegando esse gancho, a gente não precisa saber especificadamente da sua vida. Uhum. Mas já teve um momento que você ficou fora da presença do Senhor. Okay. Você se arrepende muito? E nesse período que você ficou fora, não é pra chorar não, tá? Nesse período, mas aí você tocou, meu... nesse período que você ficou fora, surgiu oportunidade de você deixar de adorar o Senhor para... O Douglas foi a pior fase da minha vida quando eu me afastei do Senhor. Muito difícil, tá? E tem coisas que você faz na vida, minha voz falhando de querer chorar. E tem coisas que a gente faz na vida que não tem como você voltar atrás. Não tem como você desfazer tudo que você fez. E é uma dor que você carrega pro resto da sua vida. Porque, assim, você fere pessoas que não merecia. Não só uma, mas várias pessoas de ambas as partes, a sua família e tudo. Só que, assim, Deus é tão maravilhoso que ele restitui a gente, ele traz de volta. Se você é um escolhido do Senhor, você não tem escolha, você vai voltar. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade nas igrejas, que uma vez que você conhece o evangelho é um caminho sem volta. Porque se você conhece a verdade e você faz coisa errada, você faz sabendo que é errado. Você está entendendo? E que tem consequência. Então, assim, eu nem lembro mais a pergunta que você fez. Mas, assim, foi uma fase difícil da minha vida, muito difícil, eu pago até hoje, eu sei que eu vou pagar até... enfim, não sei se vou pagar até a eternidade, não sei se é errado isso que eu tô falando. Mas a consequência ficou na vida de Davi. Ele pecou, ele era um homem, foi um homem segundo o coração de Deus, mas as consequências ficaram na vida dele, na família dele. Você tá entendendo? E assim, e eu tive a oportunidade. Tinha um rapaz que era da nossa igreja aqui na Assembleia de Deus, eu vou falar o nome dele, é uma pessoa muito boa, o Dedé, você não conheceu, ele era uma bênção. Só que ele também saiu do caminho e foi morar fora daqui. E ele tinha contato lá com a Ivete Sangalo, o povo lá e tal. E eu postei um vídeo cantando a música daquela mulher sertaneja, que eu esqueci o nome, Paula Fernandes, que estava no meu Facebook. Ele viu essa mensagem, esse vídeo meu. O povo lá, como é que fala? Que fica lá, os produtores da Ivete Sangalo viram meu vídeo e ele me mandou. Não, da Ivete Sangalo. Me mandou mensagem, se interessaram. E assim, foi por um beiço de pulga, eu não ia pra lá. As ofertas, As ofertas vieram na minha mão.
vieram na minha Você mão e teve não fui. temor. Mesmo fora. Não, na verdade, era sem temor, mas aconteceram várias coisas que hoje sim. o Dedé não está mais entre nós, né? Mas foi uma pessoa maravilhosa e tudo. Mas Deus não queria isso pra mim, você tá entendendo? E O como. escolhido não tem escolha. Sim. O escolhido não tem escolha. Não tem. E nesse período que você ficou fora, a gente entende que hoje em dia é muito difícil a gente ter. A gente não pode buscar a aceitação das pessoas, mas a gente sabe que sempre vai ter um para apontar o dedo, Sempre para tem. criticar, para falar mal, para te botar para baixo. Sempre tem. Meio que pega a caneta de Deus para escrever quem é que vai entrar no Senta céu na cadeira e dele. quem não vai. Senta na cadeira de Deus. E você, eu falo porque eu já vi. Uhum. Você já sofreu muitas pedradas. Sim. E não justifica, né? Não. Cada um tem o seu livre-arbítrio de fazer o que quiser, tem o seu preço, tal, que você vai pagar. E você já quase desistiu por conta de a falta de acolhimento, porque a Bíblia fala que Jesus ele sentava com pecadores, ele andava com pessoas que ninguém gostava de andar, e ele era aquela pessoa que não apontava o dedo, aquela pessoa que amava. Uhum. E hoje em dia, eu vejo, Douglas, na minha concepção, minha opinião, que falta um pouco mais desse acolhimento de igreja com as pessoas. Principalmente, o que eu falo, que para trazer as pessoas para a igreja, todo mundo quer. Você aceita Jesus, tal. Mas para manter aquele carinho, hoje em dia é difícil de ter. Você já sofreu com perseguições? Muitas. Mas pare e pensa comigo. Eu sou pecadora, né? Eu só penso assim, quem sou eu na fila do pão? Jesus ele é, né? Inocente. Ele fez o bem. Ele foi traído por pessoas de perto. Foi crucificado. Ele sentiu sede, deram vinagre na boca dele. Cortaram a costela dele. Ele pagou um preço que não era dele. Então, quem sou eu na fila do pão, Douglas? Poder, tipo assim, falar, eu fui injustiçado. Então, assim, depois da minha queda, eu sabia que não ia ser fácil, né? Eu sabia que Deus ia me levantar. Isso aí eu sabia, eu tinha plena convicção disso, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Agora, eu não me abato com essas coisas, com perseguição, essas coisas. A gente fica triste, claro, que eu sou ser humano, mas assim, quem sou eu no filo do pão, gente? Achar que eu ia aprontar, que eu ia fazer, ia acontecer e não ia pagar o meu preço? Então eu pago satisfeito, sabendo que eu tô de novo no caminho que eu vou pro céu. Tipo assim, você sabe do que você passa, Sim, mas eu sabendo sei para onde eu vou. que Deus está com você. Exatamente, eu sei para onde eu vou. E eu sempre falo assim, quem escreve meus dias é Deus. O que tiver de acontecer na minha vida, vai acontecer. Não adianta chorar, não adianta espernear, e ele vai passar comigo. Entendeu? É igual aquela história que fala das pegadas na areia. Eu sei que tem momentos que eu acho que eu tô sozinha, que eu tô caminhando sozinha, mas eu olho para trás, tem as pegadas, as marcas de pegada de uma pessoa só, mas é quando Deus me carrega no colo, porque a Bíblia fala que quando a gente pensa que está fraco, é aí que a gente está forte. Entendeu? Exatamente. Tá lá em Gálatas. Eu não me importo. Muitas pessoas da minha própria família mesmo ficam assim, fica assim, onde está o seu Deus? Né? Você não é crente. Ai, crente que faz isso? Não, tipo assim, você passa por isso e tal. Cadê seu Deus? Ele está no mesmo lugar onde ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Nós que nos afastamos. Não, ele sempre está no controle. Eu não posso ter medo do que vai acontecer. Fala que muitas vezes a gente acha até que Deus não está com a gente, mas somos nós que nos afastamos. Exatamente. E se eu não me engano, é porque agora, tipo assim, na primeira vez a gente fica meio nervoso. Mas se eu não me engano, lá em 2 Samuel fala que Davi, certa feita, ele, meio que por curiosidade, ele quis contar o exército. E naquela época o povo ia para as guerras em nome do Senhor dos Exércitos. Uhum. E ele pediu que contasse a quantidade de soldados que tinha, e isso não agradou aos olhos de Deus, porque automaticamente poderia vir aquele pensamento de suficiência, de autossuficiência. Eu posso, eu tenho poder. E isso não agradou aos olhos de Deus. Tanto que senão, Deus não se agradou, né? Porém, Davi se arrependeu. E Davi se arrependeu de coração
e ele não fugiu das suas responsabilidades. Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes nós hoje caímos ou fazemos algo e a gente quer transferir a nossa culpa para outra pessoa. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele errou. Mas é uma pessoa que sabia do seu erro, uma pessoa que falou com Deus. Ele não só sabia, mas ele também falou com Deus. Falou, Deus, ó, eu sei que eu pequei, assim, assim, assim. E ele tinha aquele temor a Deus. Ele pecou, mas ele não cometeu o mesmo pecado mais. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas que caem em determinados pecados. A gente não está falando de pecado disso, pecado daquilo. Isso. Mas pessoas que por pouca coisa saem da presença de Deus, do Senhor, e não tem aquela força de voltar. E não tendo aquela força de voltar, muitas vezes, eu não estou na igreja porque minha mãe brigou comigo e eu não estou na igreja mais. Porque... Balela. Quer passar a culpa de si para outra pessoa. Existe. Quando a gente tem foco em Cristo mesmo, a gente não olha a multidão. Vou te dar um exemplo. Daquela mulher do fluxo de sangue. Sim. A multidão que estava ali, Jesus falou assim, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Para poder ter obtido, né? Não, ele perguntou. E a multidão falou assim, mestre, todo mundo te tocando junto. Até a multidão, Douglas, estava tão focada em Cristo que não vira a mulher tocando no vestido de Jesus. Então a gente tem que pegar a multidão de exemplo. Eles não viram a mulher, por quê? Estava focado em Cristo. Então quem foca em Cristo não foca em mais nada, em coisinhas. Você está entendendo? Então se a multidão tivesse visto a mulher tocar no vestido de Jesus, é claro que eles iam entregar ela. Entendeu? Mas o foco deles era tão grande em Cristo que eles não viram a mulher tocando no vestido de Jesus, né? Meio que eles... Como você falou, se claramente eles falariam, né? Uhum. Eles estavam com foco em Jesus. Com certeza. Mas se eles vissem a mulher... Eles iam apontar o dedo. Assim como aquela... Jesus brigar e coisas do tipo, entendeu? Assim como aquela mulher que foi quase apedrejada, né? Sim. E Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Lapada, né? Lapada, filho. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast e eu quero encerrar te agradecendo, Lilian, e com a dinâmica. Uma palavra, vou falar para você uma frase, uma pergunta e você responde com a palavra. Lilian. Escolhida. Lilian, mãe e esposa. Deixa um pouquinho a desejar, tá? Mas eu sou uma ótima mãe, uma ótima esposa, mas eu quero ser melhor. Uma música. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Não vou cantar. Acabou cantando. Um cantor ou uma cantora? Fernanda. Inspiração, né? Sim. Irmã já. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia? Ou um versículo? Para que todos saibam e vejam que a mão do Senhor fez isso. Não sei onde fica, mas é um versículo que me inspira. Perdão é? Libertador. Cura. Perdoar? Difícil, mas necessário. Através do perdão de Deus, hoje nós temos direito à eternidade. Um vício? Vaidade. Vaidosa? Sou vaidosa. O Aldo tenta um pouquinho segurar, tadinho, sofre. Mas... Gasta muito com... ele acha que é muito, né? Tá bicuda. Tipo isso, entendeu? Mas ele é um ótimo marido. Não, eu falo bicuda... Não, eu sei. Tá igual um marimbondo, assim, versão. Mas eu sou um pouco vaidosa, assim. Um sonho. Viver com Cristo, a eternidade com Ele. Eu penso nisso sempre. Eu não quero perder minha salvação nunca. Eu quero ser uma escolhida. Eu acredito que eu sou uma escolhida. E eu acredito que com muita dor e dificuldade, eu vou nadar, vou chegar no céu com os braços doendo, mas eu vou. Seja arrastado, mas vai. Por Cristo, né? Por Cristo, vou. Gente, chegamos no final do nosso podcast. Nosso primeiro podcast, Fale Comigo. Lílio, quero te agradecer mais uma vez por você ter me dado a oportunidade
e acreditar em mim, que às vezes eu nem acredito em mim, mas você acreditou em mim. Ó, eu não falei pra você que isso aqui é um caça-talentos? Eu vejo talento em você, mais do que cantar. Não, mais do que você tem, mais do que cantar, você tem N talentos na sua vida. Glória, tem muitos dons. Isso. Sacanagem, tô brincando. Eu não coloco só arrogante. Você passou na fila dos dons, furando fila. Mas eu te agradeço de coração. Para você de casa, curta, comenta, compartilha. Fique por dentro que teremos novos episódios aqui no nosso podcast Fale Comigo. Vou abrir uma enquete lá no meu Instagram, @DouglasLoubach, _Loubach, LBK, na verdade, @DouglasLBK. Lili Maiara, Lili Maiara Irupio. E o estúdio, @cantecomigo.studios. Siga a gente lá no Instagram, fique por dentro, tem bastante coisa bacana. E você pode ser contemplado, fica de olho. Contemplado? Você vai chamar a gente do nada aí. Vamos abrir uma enquete lá de quem vocês querem que eu possa trazer aqui para sentar nessa cadeira para a gente bater um papo legal. E vou também abrir uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas para essa pessoa quando eu for anunciar quem será. E fica por dentro junto com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto e até o próximo podcast do nosso Fale Comigo. Valeu, gente.